Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aventura com a mecânica. Como de costume, vou chegar chegando e a gente vai começar a construir aqui as aplicações relacionadas aos conceitos de quantidade de movimento. Melhor ficar aqui em cima. O primeiro exemplo é esse aí, ó. Uma partícula de massa igual a 2 kg. Eu vou anotando esses dados para a gente não precisar voltar neles depois. Com a massa igual a 2 kg, inicialmente em repouso sobre o solo, é puxada verticalmente para cima com uma força de 30 newtons. Essa força age por um intervalo de tempo de 3 segundos. A gravidade local é 10 metros por segundo ao quadrado. Expressando a resistência do ar, calcule a intensidade da velocidade da partícula no fim do citado intervalo de tempo. Né? Calcule a velocidade da partícula. Né? Intensidade da velocidade. Para quê? Né? Para que usar esse termo? Para quê? Mas os livros usam, né? Os livros usam. Então, estamos aí. Tem várias maneiras de você pensar nisso aqui. Né? Você pode pensar no seguinte, ó. Então, que a gente já viu até agora. Você pode pensar que força é massa vezes aceleração. Você tem uma força de 30 newtons agindo numa massa de 2 kg, portanto, vai me dar uma aceleração de 15 metros por segundo ao quadrado. Bastante, mais que a gravidade. Aí, você pode pensar o seguinte, essa aceleração age durante 3 segundos. A aceleração é ΔV sobre ΔT. A aceleração é 15, ΔV é um pedaço do meu sonho, dividido por ΔT, que é 3. Passo 3 multiplicando para lá, ΔV igual a 45 metros por segundo. Então, a partícula inicialmente em repouso, se ela teve ΔV de 45, então a velocidade final, 45 metros por segundo. Por quê? Porque ΔV é velocidade final menos velocidade inicial, e ela partiu do repouso. Né? Então, a velocidade inicial é zero. Então, você acha que fiz nada, tem nada novo aqui, matéria nenhuma nova. Beleza? Agora, a gente não está falando sobre impulso e quantidade de movimento, não é isso que a gente está falando? Bom, ele está falando que eu tive uma força de 30 newtons durante um intervalo de tempo de 3 segundos. O impulso é o produto força vezes tempo. Então, a gente está falando de um impulso de 30 vezes 3, que é o impulso de 90 newtons segundo. Mas o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Então, 90 vai ser a variação do produto massa vezes velocidade. Como a massa não varia, é a massa vezes a variação da velocidade. Como a velocidade inicial é zero, é a massa vezes a própria velocidade. E a massa é 2. Então, 90 é 2 vezes a velocidade é 45. 45 metros por segundo, como a gente já tinha encontrado, graças a Deus, o mesmo valor, lógico, né? Senão ia ter que pausar, pagar o vídeo e gravar de novo corretamente, né? Então, aqui a nossa interpretação é que, de fato, alguns problemas eles trazem aplicações diretas de conceitos que nós já vimos. Né? Então, aqui você viu que eu fiz várias coisas que simplificaram aqui. Eu só posso falar que força é massa vezes aceleração porque a força é constante, a massa é constante e, portanto, a aceleração é constante, senão eu não conseguia usar essa fórmula aqui. Então, se eu tiver uma situação um pouquinho diferente, eu não vou ter acessórios, ferramentas, para conseguir calcular dessa maneira como a gente fez no começo.
e vou ser obrigado a utilizar o impulso e a quantidade de movimento. Beleza? Mas não foi o caso desse. Beleza? Vamos fazer outro? Um pouquinho mais elaborado. Outro exemplo para a gente poder ver como é que isso aqui aparece. Isso aqui é bem legal. Uma bola de tênis de massa M é lançada contra o solo. Vamos pensar aí, ó, tem os valores numéricos aqui. Ó. Uma massa M de 5 kg. É lançada contra o solo com a velocidade aí, né? Deixa eu ler tudo. Refletindo-se em seguida sem perdas de energia cinética. O esquema abaixo representa o evento. Então tem ali 30 graus, né, em relação à horizontal e 30 graus em relação à horizontal de novo, com a velocidade final. Sabendo que a velocidade inicial vale v, e esse v está escrito aqui, ó, 6 metros por segundo, e que a interação tem duração ΔT, então ela tocou no chão durante 0,1 segundo. Né? Se fosse, em vez de ser uma bola de tênis, que é mais molinha, se fosse uma bola de sinuca, ia ser 0,001 segundo, porque é super rígida, né? Seria outro tempo, portanto outra força. Né? Calcule a intensidade média da força que o solo exerce na bola. Beleza? Agora sim, agora estamos num problema que as outras abordagens já se tornariam um pouco menos intuitivas. Daria para seguir o caminho, mas um pouco menos intuitivo. Então tudo que eu tenho é a bola tem uma quantidade de movimento inicial e ela tem uma quantidade de movimento final. A variação da quantidade de movimento é o impulso. O impulso vezes tempo, a força vezes tempo me dá um impulso. Então eu consigo fazer. Esse é o meu caminho aí para chegar na força. Beleza? Força vezes tempo me dá um impulso. Vamos fazer isso? Só que aqui a gente tem um agravante. A velocidade é um vetor. Então, para eu fazer quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial, eu vou ter que pegar massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial, porque a massa é uma constante, né? A massa não é um vetor. Então, botando aqui em evidência, vai ficar a velocidade final menos velocidade inicial. Eu vou ter que achar esse vetor ΔV aí, né? Vou ter que encontrar ele. E vetor não é número, vetor é um desenho. Como é que a gente faz conta com desenho? Geometria. Qual é o nome da parte da geometria que usa ângulo? Trigonometria. É o que a gente vai fazer aqui. Beleza? Como é que era a diferença de vetores? Velocidade final menos inicial. Desenha o vetor velocidade final. Vou desenhar ele aqui. Está aqui, ó. Esse é o vetor velocidade final. E desenha o menos vetor velocidade inicial. Então, vetor menos V0. E bota os dois consecutivos, ó. Menos V0. As informações que tem na figura me garantem, ó, que esse ângulo aqui é 30 graus. E esse ângulo aqui é 30 graus. A essa altura tu já voltou lá e já reviu tudo da parte de geometria, teorema de Tales, já viu, né? Para não passar aperto aqui. Então a gente tem que aqui é 30 graus e esse outro ângulo aqui, ó, com esses dois são alternos internos. Então tem um desenho, ó, de um triângulo. Um triângulo. Um lado mede V, o outro lado mede V e o ângulo entre os lados é um ângulo de 60 graus, que eu vi aqui na figura. O que é o vetor ΔV? É a soma do V com menos V0. Né? Soma do V final com menos V inicial. E o vetor resultante começa no início do primeiro e termina no final do último. Então, esse lilás aqui, ó, é o ΔV. Soma vetorial.
Soma vetorial. Está lá no início das aulas de vetores. Está lá no início. Veja que o ΔV é para cima, né? O ΔV é para cima. Então, de fato, a gente tem isso aqui. Então, daria para você simplesmente vir aqui, ó, e calcular o ΔV usando geometria plana, né? Eu botei esse Vzinho aqui minúsculo. Daria para fazer. Né? Outra abordagem que você pode fazer também funciona. Você pega a velocidade inicial, calcula Vx inicial e o Vy inicial. Aí pega o V final e calcula o Vx final e o Vy final. Veja que no movimento, quando a bolinha quica no solo, o solo faz força para cima. Porque o solo é incapaz de fazer força para frente e para trás. Então o solo, a não ser que seja um tapete com um atrito, sabe? Quando a bolinha quica no solo, ela não tem alteração na velocidade horizontal. Esse Vx aqui, ó, vai ser igualzinho a esse, vai mudar o Vy. E o Vy vai me dar o ΔV, ó, porque eu tinha um Vy assim, aí eu tive que frear ele para ele virar zero e fazer surgir um novo igualzinho a ele para cima. Ó, teu ΔV é para cima mesmo, né? Teu ΔV é para cima. Beleza? Então dá para fazer por decomposição vetorial também. Aqui eu achei bem legal que eu tenho um triângulo isósceles com um ângulo de 60 graus. Significa que os outros dois ângulos também são 60 graus. Então esse triângulo, além de ser equilátero, além de ser isósceles, ele é equilátero. Ou seja, esse ΔV aqui, ó, vou apagar só a rasura. Esse ΔV aqui, peraí. Esse ΔV que eu fiz aqui é o próprio V. É o próprio V. Porque os três lados têm o mesmo tamanho, tem o mesmo módulo, né? Tem o mesmo módulo. Então, eu consigo descobrir aqui, ó, ΔV é 6, ó, ΔV em módulo, né? 6 metros por segundo. Tá duvidando? Então, pode ser que você tenha duvidado aqui, né? Meio esquisito, num monte de número igual, né? A baita coincidência por causa desses ângulos de 30 graus aqui. Né? Mas dá para entender aqui, ó. Você tem a velocidade V, está aqui, 6 metros por segundo. Esse Vy é o V seno 30. V seno 30 é metade de V, né? Porque seno de 30 é meio. Então, essa componente aqui é 3 metros por segundo. E essa aqui é 3 raiz de 2, né? 3 raiz de 3 sobre 2 metros por segundo, né? Não, 3 raiz de 3. 3 raiz de 3 metros por segundo. É essa componente horizontal, e aqui não muda. Eu tinha 3 metros por segundo para baixo e fiquei com 3 metros por segundo para cima. Então eu tinha 3 para baixo. Para eu ficar com 3 para cima, a variação é 6. Né? Tinha 3 para baixo, tem que zerar esse 3 e dar mais 3. Então, ΔV é 6, como está escrito aqui. Daria para fazer pela decomposição também. Tá, mas eu preciso do ΔV. Não interessa o caminho que você escolheu. Encontre o ΔV. Agora que nós sabemos o valor do ΔV, fica bem tranquilo. Por quê? Qual é a variação da quantidade de movimento? Massa vezes variação de velocidade. Então, o módulo da variação de quantidade de movimento é a massa vezes o módulo da variação de velocidade. Então, a variação da quantidade de movimento é a massa dele, 5, vezes a variação de velocidade, 6. Isso aqui dá 30. 30 kg a metro por segundo. 30 kg a metro por segundo. Então, 30 é o valor da variação da quantidade de movimento. Para que eu quero isso? Porque eu quero a força média. Porque essa variação da quantidade de movimento é o impulso. O impulso é a variação da quantidade de movimento. E por que eu me interesso? Porque o impulso é força vezes tempo. Então, o impulso de 30
é a força de contato que fez esse impulso acontecer, vezes o tempo 0,1. 30 dividido por 0,1 é uma força de 300 newtons. Né? Uma força de 300 newtons. Então, agora que eu vi que o cara botou a massa da bolinha de tênis 5 kg, tá? Recheada de chumbo, né? Por isso dessa forçona toda aí, 300 newtons, né? 300 newtons, a força de um objeto de 30, né? 30 quilos. Olha como é interessante isso aqui. O tempo é que maximiza essa força. Tipo, se fosse um tempo de 0,01 segundo, essa é uma força de 3.000 newtons, já pensou? Se fosse um centésimo de segundo, uma força de 30.000 newtons. É por isso que se você tá com a bola de sinuca na cerâmica, quebra a cerâmica. Ele vai quebrar a cerâmica. Porque o tempo de contato é muito curto, porque as duas superfícies são muito rígidas, muito duras. Por isso que se você pega uma bolinha como essa e taca numa janela de vidro, ele vai quebrar a janela de vidro, porque a força de contato é muito elevada. Porque o vidro um material muito rígido, muito rígido mesmo. Ele é tão rígido que se você virar ele um pouquinho, ele quebra. Né? Ele não é flexível, não tem flexibilidade. Né? Justamente porque ele é muito duro, muito rígido, né? Muita rigidez, aí ele acaba sendo, né? Se ele fosse mais molenguinho, tipo uma borracha, aí era flexível, aí era tranquilo, né? Aí era tranquilo. Então você consegue calcular a força de contato unicamente aí avaliando o tempo, né? E os valores aí de velocidade. Ou mais um. Isso aqui é interessante. Um carro de massa 1 tonelada percorre uma pista, como essa daí, deslocando-se do ponto A ao ponto B em movimento uniforme com uma velocidade de 90 km por hora. Aí já não gostei dessa velocidade de 90 km por hora, né? Que eu vou ter que, em algum momento aí, vou ter que fazer a conversão disso aí para metro por segundo, né? Mas ainda bem que eu fiz centenas de exercícios, eu já me lembro que essa velocidade aí é 2,5 metros por segundo, né? Consigo fazer. Ou é 25, né? Opa! Minha tela tá aí? É 25 metros por segundo. Olha eu abrindo o coração aqui. Eu decoro que 72 km por hora é 20 metros por segundo. E desses eu abro os demais. Beleza? É esse o caminho. Então tá. Então você tem um objeto aí, ele está com uma velocidade, né, inicial. O módulo dessa velocidade inicial, 25 metros por segundo. Eu sei que a velocidade final também é 25 metros por segundo, mas eu tenho uma mudança aí de direção, né? Tem uma mudança de direção. Então você tinha primeiro essa velocidade aqui, né? V0. E aí depois que ele fez a curva, ó, ele ficou com essa velocidade aqui, ó. Velocidade final. Então a gente tem que calcular a variação de velocidade. O ΔV é V final menos V inicial. ΔV é o V final menos o V inicial. Como é que faz diferença de vetores? Vetor é desenho. Então tem que fazer diferença dos desenhos, né? Então vamos fazer a figura. Está aqui a velocidade final. Espera aí. Velocidade final. Aí eu tenho que fazer consecutivo menos a velocidade inicial. Então vou botar aqui, ó, para ficar os dois consecutivos, ó. Menos V0. E aí eu tenho os ângulos, né? E eu tenho que avaliar os ângulos. Então se eu trouxer a figura para cá para a gente ver, né? A informação que a gente tem é que esse ângulo aqui era 60 graus. Então esse aqui também é, ó, 60 graus. Então o que é ΔV? ΔV, variação de velocidade. Vai ser esse vetor vermelho aqui, ó. Esse é o vetor ΔV. Beleza? Por acaso deu a mesma coisa, né? Por acaso. Esse livro é assim, o livro tem que dar um númerozinho certinho ali, que é para não quebrar, entendeu? Dá certinho.
Então, acho ΔV. Pronto, ΔV, ΔT, acho a aceleração, acho o que eu quiser, né? O que eu quiser aí eu encontro, né? O que eu quiser eu consigo fazer. Aí ele falou o seguinte, ó, sabendo que o comprimento do trecho AB é 500 metros, ó, 500 metros é isso aqui que eu estou pintando de azul, ó. E isso aqui, 500 metros. Isso é 500 metros. Então, sabendo que o comprimento AB é 500 metros, calcule primeiro o intervalo de tempo gasto pelo carro no percurso. Então, está me ajudando, né? Me ajudando, porque se eu sei a velocidade, sei o tamanho do trecho, eu consigo achar o tempo. Então, um movimento uniforme. Afinal de contas, se a velocidade não muda, não interessa que ele está fazendo curva. Né? Para a cinemática não tinha, pode voltar lá que você vai ver. Velocidade, deslocamento sobre tempo. A velocidade 90 km por hora, 25 metros por segundo, é o deslocamento de 500 metros no tempo ΔT, que é meu sonho. ΔT vai ser 500 sobre 25. ΔT, então, bom, 500, o dobro de 250, né? Então, esse ΔT vai dar 20 segundos. Beleza. Respondi a letra A. 20 segundos. A intensidade da força capaz de provocar a variação da quantidade de movimento sofrida pelo carro de A até B. Beleza? Então, a intensidade da força, qual vai ser a intensidade da força? Podemos seguir pelo caminho da cinemática. A aceleração é ΔV sobre ΔT. E aqui eu trabalharia com os módulos, né? Porque eu já sei o ΔV. Já sei ali que vai ser, se aqui vale 25, aqui vale 25, aqui também vai valer 25. Tenho aí essa coincidência. O que mudaria se fosse outro ângulo? Eu ia ter que fazer uma trigonometriazinha aí, uma lei dos cossenos, alguma coisinha assim, beleza? Então, essa é a única diferença. Então, eu tenho ΔV, tenho ΔT. Então, sei aceleração. A aceleração vai ser o ΔV 25 sobre o ΔT, que é 20. Então, a aceleração vai ser 2,5 sobre 2, 1,25 metro por segundo ao quadrado. Então, eu acho a aceleração. Né? Aí, por que eu quero a aceleração? Porque força resultante é massa vezes aceleração. Então, a força resultante vai ser a massa do objeto que está passando. Ele falou, um carro de massa igual a 1 tonelada. 1 tonelada quer dizer 1.000 quilogramas, vezes a aceleração de 1,25. Então, a força resultante vai ser 1,25 vezes 1.000, 1.250 newton. Eu chego aí no valor da força resultante. Um olhar ingênuo para essa questão poderia tentar pensar em movimento circular e pensar aí na força centrípeta, né? Força resultante centrípeta. Deixa eu sair daqui que eu acho que vai ser melhor. Podia pensar na força centrípeta, né? Mas aqui nós temos vários problemas. Primeiro que eu não sei o raio da curva. Ainda que eu soubesse o raio da curva, eu teria que fazer uma geometria aí para achar esse ângulo aqui do meio, né? Poder saber essa informação. Claro que ele está relacionado aí com 60 graus, você vai chegar ali, vai ser um múltiplo dos 60 graus, né? Acho que é o próprio 60, inclusive, né? Se ele virou... Não, deixa eu voltar aqui para cima, vai. Se ele virou 60 graus assim, com certeza ele varreu 60 graus aqui para o lado, né? No entanto, a força centrípeta, ela tem uma restrição. Ela aponta o tempo inteiro para o centro da curva. Aqui não. Aqui a força é na direção do ΔV aqui, ó. Nessa direção aqui. Tudo bem que bem no meio ela vai apontar bem para o meio da curva, mas aqui não, nem aqui no B. Né? Então, só no meio que ela vai estar apontando exatamente para o centro. Então, não é exatamente o mesmo problema. Eu quero uma força que ela age numa direção só e essa força sozinha é capaz de fazer
a variação da quantidade de movimento. Como se fosse o vento, né? Como se fosse o vento batendo, né, no objeto, e aí ele fazendo a curva, beleza? Teria que ser um vento na direção dessa seta amarela aí, ó, essa seta vermelha aí, ó, que está no desenho. Eu não consigo fazer com a mão, porque fica ao contrário, né? Mas é isso. Na direção aí, ó, e isso aqui, ó, dessa seta vermelha aí, ó, é essa seta aqui. Beleza? Então, aí, se você fizesse pensando em força centrípeta, você ia chegar num valor diferente, aí, inclusive quebrado em função de π, né? Porque seria um problema diferente. Seria um problema em que você tem uma força na direção do centro da trajetória. Não foi essa a pergunta que ele fez, né? Ele quer saber qual é a força, uma força, um vetor, um módulo, uma direção e um sentido. Força centrípeta não é assim. Ela fica virando, acompanhando o movimento circular, que não é a mesma coisa que aconteceu aí. Beleza? Resolvidos? Força 1.250 N. Vamos fazer a saideira? Olha aí. Sobre um plano horizontal perfeitamente liso, repousam frente a frente uma pessoa de patins e uma caixa com rodinhas. A não ter atrito, de massas respectivamente iguais a 80 e 40 quilogramas. Então, vou imaginar uma pessoa aqui, ó, a pessoa. Pronto, tá aí a pessoa. E vou imaginar uma caixa, ó. Tá aqui a caixa. Então, é uma pessoa com rodinhas e uma caixa com rodinhas. Isso aqui é a massa da pessoa, isso aqui é a massa da caixa. Ele está falando que a massa da pessoa é 80 quilogramas e a massa da caixa 40 quilogramas. Aí a pessoa vai empurrar a caixa, né? Empurrar a caixa. Pronto, é isso aí. Então a pessoa vai pegar e vai empurrar a caixa. Quando a pessoa começar a empurrar a caixa, o diagrama de forças do nosso problema é esse aqui, ó. A pessoa tem peso normal e força feita pela caixa. Porque se ela está empurrando a caixa, ela está sendo empurrada pela caixa, porque essas duas forças de contato formam um par, ação e reação. Beleza? O que a caixa tem? A caixa tem um peso, uma normal, e a força feita pela pessoa, que em módulo tem o mesmo valor, pela terceira lei de Newton, da força feita pela pessoa. Pessoa e caixa fazem força um no outro. Foi assim que a gente combinou. Lá com a terceira lei de Newton. Foi assim que a gente combinou. Então a pessoa vai lá e empurra a caixa. E a caixa sai com uma velocidade em módulo de 10 metros por segundo. Velocidade da caixa. Eu quero saber qual é a velocidade da pessoa. E aí tem várias maneiras de você interpretar isso aqui. Qual é a ideia? O sistema caixa-pessoa está em repouso. Então a quantidade de movimento inicial tem que ser igual à quantidade de movimento final para todos os componentes e tem que ser zero. Então a quantidade de movimento que eu tenho no início é zero para a pessoa e para a caixa. Mas no final eu tenho a pessoa indo para trás e a caixa indo para frente. Eu tenho a pessoa com sua velocidade para trás e tenho a caixa com sua velocidade para frente. Aqui é uma velocidade, aqui é outra. A pessoa tem uma velocidade que eu não sei, mas a caixa vai ter uma velocidade que dá 10. E se é um para um lado e um para o outro, eu posso falar que um é positivo, o outro é negativo. E a soma deles tem que dar zero. Então a massa da caixa vezes a velocidade da caixa menos a massa da pessoa vezes a velocidade da pessoa tem que dar zero. Isso significa que a massa vezes a velocidade da caixa é igual a massa vezes a velocidade da pessoa. Isso aqui bem cara de Enem, né? Bem cara de Enem isso aqui, porque envolve uma proporcionalidade e tudo mais, né? Então é como se a massa da pessoa impedisse ela de ganhar tanta velocidade, porque afinal de contas
O que eles têm em comum ali é a força de contato, portanto, eles compartilham o mesmo impulso pela terceira lei de Newton. Então, o mesmo impulso vai entregar para eles a mesma quantidade de movimento, a mesma variação de quantidade de movimento, né? Portanto, eu tenho a massa da pessoa, 80, velocidade da pessoa, meu sonho. Massa da caixa, 40, velocidade da caixa, 10. Então, a velocidade da pessoa, 40 vezes 10 sobre 80. Beleza? Não preciso nem ver que 40 sobre 80 é metade, né? Claro que se um vai com uma velocidade, o outro vai ter que ir com a metade, porque afinal de contas a massa de um é o dobro do outro, né? É esse o raciocínio de fato. Então, 10 sobre 2 vai dar uma velocidade aí de 5 metros por segundo. Beleza? Essa é a base para vários problemas envolvendo aí quantidade de movimento. Beleza? Resolvidos? Basicão é esse aqui. Agora vamos ver outro assunto. Na próxima aula. Valeu, falou.